Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus que queremos compartilhar com os irmãos está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 8, os versículos são os 47 e o 48. Lucas 8, 47 e 48, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler uma vez e depois juntos nós vamos ler esse texto, vai estar ali também projetado para você, então nós vamos poder ler juntos. Então eu vou ler uma primeira vez nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos ler juntos? Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos na atualidade uma exposição pública da vida, não é verdade? Hoje em dia nada mais é oculto, tudo você vê nas redes sociais e numa velocidade muito grande. Nada mais está oculto e há pessoas que gostam até mesmo desse tipo de exposição. Há aquelas outras pessoas que vivem em função de uma exposição pública. Já aquelas pessoas que não gostam de nenhuma exposição, gostam de viver no seu cantinho ali, de preferência, se ninguém notar, está muito bom. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que não podemos nesse tempo viver no anonimato, e com a globalização onde estamos inseridos no mundo, nada mais fica oculto, nada mais fica no anonimato. E a Bíblia também nos diz que não há nada que fique oculto, porque tudo um dia há de ser revelado. E aí Jesus que diz essas palavras, para que nós possamos entender que a nossa vida diante dele, ela realmente é uma vida que está transparente, isto é, Deus conhece tudo, conhece os nossos passos, sabe onde andamos, sabe com quem andamos, sabe o que ouvimos, o que pensamos, o que falamos. Então nada há de oculto debaixo dos céus e da terra, sobretudo para Deus. Algumas coisas você consegue ainda ocultar de alguém, talvez, mas não por muito tempo, porque o segredo só é segredo enquanto ninguém sabe. O segredo só é segredo enquanto você não conta para o seu melhor amigo ou amiga, porque depois que isso acontece, deixou de ser um segredo. O fato, irmãos e irmãs, que tudo vai parar na nuvem hoje em dia. Tudo vai parar na internet, nas redes sociais, porque nós vivemos um tempo de exposição pública muito grande. Pois bem, Jesus, no contexto que nós estamos lendo e que lemos a palavra e conversando com os irmãos hoje, Jesus, ele andava a ensinar. E a Bíblia nos diz no texto, no capítulo 8, todo, se você depois puder ler em casa, você vai ver que ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e ele expunha as Escrituras, e ele começa agora a falar através de parábolas. E as parábolas foram ditas por Jesus justamente utilizando de fatos e de elementos conhecidos das pessoas daquela época, para que então as pessoas pudessem ter o entendimento daquilo que ele desejava ensinar. Fato é, irmãos e irmãs, que Jesus também realizava naquele tempo muitos milagres, muitos prodígios. E no capítulo 8 você vai ver Jesus acalmando a tempestade junto dos seus apóstolos. Você vai ver Jesus curando e libertando um homem lá de Gadara, que vocês conhecem como o endemoniado de Gadara.
Pois bem, Jesus realizava vários milagres, vários prodígios, e agora, nesse texto, Jesus recebe o pedido de um homem desesperado, que a sua filha estava enferma, e você vê isso no versículo 40. Jairo, um homem importante, um homem que era chefe da sinagoga, então não era qualquer pessoa. Este homem agora chega até Jesus e ele pede ajuda para Jesus. A sua filha estava horrivelmente doente, e a doença era uma doença grave. Então, enquanto Jesus se encaminhava para resolver o problema daquele homem, a multidão o comprimia, a multidão o apertava, e em meio a esse contexto de multidão, então alguém tem um toque intencional em Jesus. Em meio à multidão, alguém tocou em Jesus diferente. Você certamente já conhece essa história, já ouviu pregações nesse texto, mas me chama a atenção que houve um toque intencional naquele momento. Aquela mulher não esbarrou em Jesus, aquela mulher não estava no meio da multidão ali, como mais um na multidão, ou mais uma na multidão. Aquela mulher estava ali com uma intenção no seu coração, e ela cria que se somente ela tocasse na orla da veste de Jesus, ela ficaria curada. Pois bem, aquele toque intencional, mesmo em meio a uma multidão, não passou desapercebido por Jesus. Aquele toque intencional, ainda que apertado por todos os lados, não passou desapercebido a Jesus. E uma coisa que você certamente conhece é que os apóstolos, quando foram indagados de Jesus, quem me tocou, os apóstolos ficaram assim meio que sem saber o que responder. Mas Senhor, peraí, a multidão te oprime e o Senhor pergunta quem tocou? Imagina, é como se você estivesse num jogo de futebol e de repente lá na hora da comemoração você ficasse procurando quem tocou em você, quando todos estão tocando em todos. O fato, meus irmãos e irmãs, é que com Jesus nada é acaso. Jesus não vive no acaso. Jesus não estabeleceu a nossa vida no acaso. Jesus não estabeleceu o que vai acontecer conosco em toda a nossa existência num mero acaso. Nós, eu e você, não somos frutos de acaso, pelo contrário, fomos criados pelo Senhor, planejados antes da fundação do mundo. Deus planejou a nossa existência. Não somos frutos de um Big Bang, não somos frutos de uma explosão cósmica, não somos frutos de algo que veio simplesmente evoluindo. Não, nós somos frutos da criação de Deus, da intenção de Deus. Então nós somos seres, frutos de que Deus intencionou no seu coração nos criar, e Ele foi detalhista em nos criar. Mas agora, aquele toque, ele não passou desapercebido de Jesus. Sabe por quê? Porque na presença de Jesus nada passa desapercebido. É o que vamos ver. Esse é o tema para nós pensarmos nesta noite. Na presença de Jesus. A primeira coisa, não podemos nos esconder, está ali. Estamos sempre expostos. Na presença de Jesus, aquela mulher, olha bem o que acontece. Vendo a mulher que não podia ocultar-se. Na presença de Jesus é impossível nós nos escondermos, nos ocultarmos, porque tudo está diante do Senhor. O nosso Deus, Ele é onisciente, isto é, Ele sabe tudo, conhece a intenção do nosso coração. Então, diante desse Deus, nada passa desapercebido, nada estará oculto diante do Senhor. Então é muito importante, meu irmão, minha irmã, que eu e você entendamos, assim como aquela mulher, que quando foi questionado quem me tocou, aquela mulher então percebeu, olha, não adiantou nada eu me esconder. Ela foi certamente sorrateiramente no meio daquela multidão para fazer aquilo que ela queria fazer, achando assim, olha, ninguém vai me ver, ninguém vai perceber a minha presença, serei somente mais uma. Alguém que também acontece isso na história bíblica foi Zaqueu. Zaqueu, ele sobe naquele sicômoro
porque justamente ele queria ver Jesus, mas ele jamais intencionou ali que Jesus o visse, pelo contrário, estava escondido lá no alto, no meio daquele arbusto todo lá, e simplesmente ele queria apenas observar quando Jesus passasse. E você se lembra que quando Jesus passa, para surpresa daquele homem, Jesus o chama lá de cima e disse: desce depressa, porque hoje me convém lá estar em sua casa. Meu irmão, minha irmã, isso prova para nós que diante do Senhor os nossos pecados não ficam ocultos. Diante do Senhor, aquilo que nós fazemos em oculto lá na nossa casa, onde você estiver, não passa desapercebido pelo Senhor. Então é muito importante que a cada momento nós estejamos confessando sempre os nossos pecados diante do Pai, colocando a nossa vida diante do Senhor, expondo diante do Senhor as nossas queixas. Foi assim que o salmista Davi disse: eu exponho perante o Senhor a minha queixa. Davi perguntava: Senhor, até quando? Sabe, as angústias eram muitas, as aflições eram muitas, mas Davi entendia que ele precisava derramar tudo perante o Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse derramar perante o Senhor é você expor para o Senhor, você se expor para Deus, sabe? Quando você tem uma demanda, quando você tem uma coisa para resolver, quando você tem uma enfermidade, quando você tem um problema na família, antes de procurar qualquer pessoa, procure o Senhor, exponha perante Ele, exponha para Deus, conte para Deus a sua angústia. Deus estará pronto para ouvir e para abençoar. Não quer dizer que você não possa procurar um irmão, uma irmã, um líder, uma líder. Deve fazê-lo, claro, para te ajudar em oração, para ter ali alguém para andar ao seu lado, para estar ombro a ombro, para ajudar você a carregar o seu fardo. Mas você não pode pegar o seu fardo e jogar nas costas de outro. Tem gente que gosta disso, né? Está com uma luta qualquer, ao invés de pedir só ajuda, ele quer que a pessoa carregue o fardo para ele, né? Jesus, ele levou sobre si, diz a palavra, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então lembre-se, o Senhor, ele vê tudo, Ele ocupa todo o cosmos. Quando a Bíblia diz que Ele é onipresente, não é que está Deus aqui, Deus ali, Deus acolá, significa que Deus ocupa todo o espaço, não há lugar sem a presença de Deus. Então Deus vê tudo, sabe tudo, está em tudo, em todo lugar, mas é importante saber que nada foge aos olhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, na presença de Jesus, não podemos nos esconder. Nossa vida fica exposta. É muito mais do que na internet. Diante de Deus, nossa vida está exposta. Só com uma diferença muito grande: Deus não expõe ninguém. A sua vida e a minha vida está exposta só diante dEle. E Ele mesmo não tem nenhuma intenção de expor aquilo que você confessa para Ele. Aquilo que você confessa em oculto para Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai perdoar, Deus vai falar ao seu coração, e com certeza Ele não vai jogar isso no seu rosto depois. Mas na presença de Jesus também há uma outra coisa: há temor. Há temor. Olha o que acontece com aquela mulher. Depois que ela percebeu que ela não podia ocultar-se, diz o texto que ela aproximou-se trêmula, isto é, com medo. Ela temeu, ela achou que estava tudo tranquilo. Ah, não, ninguém vai me notar e tal, está tudo certo. Mas quando estamos na presença do Senhor, nós precisamos sim ter o temor do Senhor. E o temor do Senhor, a Bíblia dá algumas coisas. Primeiro diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois a Bíblia diz que temer a Deus é apartar-se do mal. Mas também podemos observar que temer a Deus é também ter medo. É também ter medo. Pastor, mas peraí, o medo não produz tormento? Sim, a Bíblia diz em 1 João. Mas esse medo que eu estou falando é aquele medo de entender que Deus é o soberano e que nós dependemos da graça dEle. É o medo de saber que eu não posso brincar com Deus, que eu não posso zombar de Deus, que eu não posso achar que Deus não está se importando com o que acontece na nossa vida. Pelo contrário, saber e reconhecer
a santidade de Deus, e que diante desta santidade, resta para mim apenas dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aquela mulher aproximou-se trêmula, porque ela entendeu ali que agora ela havia sido exposta, também diante daquele povo ali. E agora ela expõe para Deus, ela expõe para Jesus naquele momento, por que ela havia tocado. E ela diz o que havia acontecido. Ela havia tocado nele por um motivo muito importante. Ela havia crido que Jesus poderia fazer alguma coisa. E aquela mulher tinha no seu coração o temor do Senhor agora. Agora aquela mulher entendia quem era Deus, quem era Jesus. Agora aquela mulher passou a entender o poder que havia naquela pessoa que estava ali. Agora, aquela mulher conseguiu entender que aquele Jesus que estava ali não era mais um na multidão, não era mais um Deus dentre tantos deuses que se pregavam naquela época. Aquela mulher entendeu que Jesus era de fato o único Senhor. Meu irmão, minha irmã, na presença de Jesus há temor, e deve haver temor no nosso coração. Nós estamos na presença de Jesus o tempo todo. O crente anda na presença de Jesus porque o Senhor habita dentro de nós. Então é preciso que em todos os momentos da nossa vida nós tenhamos o temor do Senhor no nosso coração, isto é, nós possamos compreender que devemos obediência, que devemos respeito, que devemos submissão, tudo isso ao nosso Deus, porque o nosso Deus exige isso de cada um de nós. Mas na presença do Senhor também há libertação e cura. Na presença de Jesus há libertação e cura. Olha o que acontece com aquela mulher. Ela declara diante dele por que havia tocado, declara diante de todo o povo, e ela imediatamente foi curada. Aquela mulher foi curada, ela foi liberta do seu mal. Observe, meu irmão e minha irmã, que quando Jesus realiza a cura na vida daquela mulher, não só curou aquela mulher da enfermidade, mas trouxe para aquela mulher agora de novo convívio com a sociedade, porque naquela época a doença que aquela mulher tinha, aquela hemorragia que não passava, já havia 12 anos, diz o versículo 43, que ela sofria de hemorragia. Quantas lutas ela passava, certamente já excluída das coisas sociais, do convívio social. E aquela mulher agora tem também a sua vida social restaurada. Aquela mulher foi liberta do seu aprisionamento. Aquela mulher foi liberta ali da sua clausura, porque ela certamente tinha no seu coração vergonha. Ela não foi sorrateira ali à toa, em vão, não. É porque aquilo era motivo de vergonha naquela época para aquela mulher, apesar de ser uma doença. Assim como eram os leprosos. A lei exigia que as mulheres naquela época ficassem reclusas. E agora Jesus devolve aquela mulher, Jesus liberta aquela mulher desta prisão que ela estava vivendo por conta daquela enfermidade. Jesus agora traz de novo a alegria ao coração daquela mulher, porque agora ela estava curada, agora ela poderia voltar a fazer aquilo que ela realmente gostaria de fazer. Agora aquela mulher poderia andar livremente sem ninguém ficar apontando o dedo, porque toda a multidão ficou sabendo que ela foi curada. Ah, meu irmão, minha irmã, é isso, na presença do Senhor há libertação, sim, libertação dos nossos medos, dos nossos temores, libertação daquilo que nós praticamos de errado. Muitas vezes quando falamos de libertação, as pessoas só colocam a questão da libertação no que diz respeito a libertar pessoas que estejam endemoniadas. Quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não quer dizer que você tem que ser liberto porque você está possesso de espírito imundo. Também isso pode acontecer e Deus liberta mesmo desta forma, mas é que nós temos os nossos pecados diariamente, e diariamente a palavra de Deus vai nos lapidando,
Quanto maior for a minha intimidade com a palavra de Deus, mais eu vou conhecer o meu Deus, mais eu vou poder praticar aquilo que agrada a Deus, mais eu vou estar próximo da santidade de Deus, e consequentemente, mais santificado eu estarei. Por isso, meu irmão, minha irmã, na presença de Jesus há libertação, na presença de Jesus há cura. Quantas pessoas buscando cura em outros lugares, quantas pessoas buscando cura, sabe, em outros deuses, quantas pessoas buscando cura onde não vão encontrar. Pois bem, na presença de Jesus há cura. Se tão somente você tocar em Jesus pela fé hoje, você pode sim ser curado, ser liberto. Jesus pode fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Se nós hoje não vemos tantas bênçãos sobre nós, mais do que gostaríamos, é porque nós mesmos não temos tanta fé, é porque nós mesmos não buscamos. Então é importante reconhecer que na presença do Senhor sempre haverá libertação e cura. Quantos? A própria história do endemoniado aí de Gadara, está no versículo 26 do mesmo capítulo, você vai ver aí, que somente de se aproximar de Jesus, os demônios tremeram e partiram em retirada lá, porque na presença de Jesus há libertação também de pessoas que estejam endemoniadas. Meu irmão, minha irmã, Jesus é libertação, Jesus é cura para nós. Então, se tem alguém que pode alguma coisa, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que pode curar a enfermidade, esse alguém é Cristo. Se tem alguém que pode libertar-nos dos nossos temores, dos nossos medos, pode nos libertar das enfermidades emocionais, é Jesus. Precisamos colocar nas mãos de Jesus. Mas também, na presença de Jesus, há salvação. Na presença de Jesus, há salvação. Observe que o que Jesus fala agora para aquela mulher é: então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez nós observamos aqui o próprio Jesus falando de fé para a salvação. O apóstolo Paulo é um dos maiores expoentes, desse tema de salvação pela fé somente, pela graça de Deus. E aqui nós vemos o próprio Cristo falando: olha, a tua fé te salvou. Salvou não somente daquela enfermidade, salvou não somente da angústia que ela vivia em toda a sua vida nesses 12 anos, mas salvou aquela mulher para que ela um dia pudesse ter certeza de salvação no céu, na glória com Jesus. Também aqui está falando de salvação. Observe que Jesus, em várias passagens, em vários encontros com pessoas, Jesus fala a questão da salvação. Muitas vezes Jesus era até mesmo interpelado por algumas pessoas por falar de salvação, porque os fariseus principalmente entendiam que somente Deus poderia salvar, porque eles não achavam que Jesus fosse Deus ou o Filho de Deus. Mas Jesus sempre falou de salvação, Jesus sempre falou de fé para a salvação, e agora aquela mulher, ela foi curada, mas ela também foi salva por Jesus. Jesus tem salvação para dar, Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida. Então nós precisamos sim anunciar esta salvação. Nós precisamos anunciar com a nossa vida e com a nossa palavra que Jesus é de fato aquele de quem nós não podemos nos esconder, de que Jesus é de fato aquele que devemos temer, de que Jesus é de fato aquele que traz libertação e cura, de que Jesus é o único que salva. Cantamos agora há pouco isso. Cristo tem poder para salvar, é o único que é poder para salvar a vida daquele que crê e espera nele. Meu irmão e minha irmã, na presença de Jesus é assim, algo diferente sempre acontece. Quando nós estamos na presença do Senhor, isto é, quando nós estamos em comunhão com Deus, sempre vamos experimentar do melhor de Deus.
do melhor de Deus para a nossa vida. Mas será que nós temos dado conta disso? Será que de fato nós temos entendido que precisamos andar na presença de Jesus o tempo todo? Será que de fato nós temos consciência de que andar com Jesus é não somente andar com a camiseta, com o dizer evangélico que seja? Que andar com Jesus não é simplesmente dizer que faz parte de uma igreja evangélica, que ter o seu nome no hall de membros de uma igreja evangélica, mas andar com Jesus é muito mais do que isso. É podermos ter convicção de que nós somos servos, de que nós somos realmente filhos desse Deus, co-herdeiros com Jesus dos céus. Então, será que nós temos tido essa consciência? Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu queria que você pudesse então pensar nessas coisas, sabe? O Senhor Jesus, Ele quer sim, viver dentro de nós, Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, quer fazer parte do nosso caminhar, do nosso andar, do nosso levantar. E eu me lembro que Deus falou isso para Moisés, para que ele pudesse ensinar as crianças, lá em Deuteronômio 6, que ele pudesse inculcar as palavras, o livro da lei, na mente das crianças, e falar desse livro, não só assentado na mesa, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, isto é, ter intimidade com essa palavra em todos os lugares que estivermos. Meu irmão e minha irmã, ande com Jesus, ande com Jesus. Uma vez eu vi uma camiseta com um dizer muito interessante: andar com Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Jesus. E é verdade, ter coragem, para andar com Jesus. E nós falamos hoje pela manhã na escola dominical, que vem a hora, e já está próxima, em que nós teremos que nos posicionar diante de tantas coisas que temos visto, mudando no mundo que nós vivemos. Tantas coisas têm sido permitidas no mundo que nós vivemos, tantas coisas que a Bíblia não permite, que as leis estão aí sendo mudadas o tempo todo, e que nós brevemente seremos levados a tomar posição. E será que quando as leis do nosso país contrariarem esta palavra, nós vamos ficar de que lado? Vamos permanecer com Jesus ou vamos negar Jesus? Eu tenho certeza que será um tempo de muita surpresa, porque muitos vão fazer como Pedro naquele primeiro momento, quando foi indagado: você é um deles, não conheço, nunca vi mais gordo, não sei quem é. Ou será que você vai fazer depois, como mesmo Pedro, dizendo assim: olha, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aquele Pedro que depois disse para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo, quando interpelado. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos sim orar a Deus, para que quando esses dias chegar, que precisarmos dar testemunho da nossa fé, independente do que podemos sofrer ou não, que possamos permanecer na presença de Jesus, porque é só na presença de Jesus que a Bíblia diz que há delícias perpetuamente. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe a viver sempre na presença de Jesus. Amém.